Boa tarde, moçada. Vamos lá. Questões de prismas. Então, você tem aí na tela uma questão. Cara, essa questão ela é muito importante. Tá legal? Ela não trata de volume, ela não trata de uma coisa assim do arco da velha. É basicamente você aliar a parte de geometria plana que nós já vimos com cálculo de área, tá legal? Dentro da geometria espacial. Muito legal essa questão aqui. É a cara do nosso Enem, tá? E a cara da UERJ também. E essa primeira questão de hoje, ela diz o seguinte, ó. O sólido representado a seguir foi obtido acoplando-se um prisma triangular reto de 4 centímetros de altura, tá legal? A um paralelepípedo, tá aqui o paralelepípedo, reto de dimensões 4, 4 e 2, conforme a figura. Ou seja, está aqui tudo na figura. Se M é o ponto médio da aresta do paralelepípedo, ele diz que M é o ponto médio da aresta do paralelepípedo. Ele quer a área total da superfície do sólido. E aí, galera, para ficar didático, para ficar tranquilo, você tem que se organizar nessa hora. Tá legal? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular a área do paralelepípedo. E para nós fazermos isso, nós vamos observar na figura as faces dele. Então tá aqui bonitinho, ó, faces do paralelepípedo. Então é isso que nós vamos analisar primeiro, tá bom? Então como é que a gente vai calcular a área de todas as faces do paralelepípedo? Então vem comigo. Aqui não tem muito problema. Então vamos nessa. Então é questão de você perceber que você tem este paralelepípedo que possui esta face aqui, ó, de comprimentos 4 e 2, tudo bem? Repetida lá atrás. Então tem um paralelepípedo, uma face lá atrás idêntica a essa. Então, calcular a área dessa face e multiplicar por 2, nós temos a área dessas duas faces opostas. Então aqui, ó, multiplicando por 2, porque são duas faces, ainda vou colocar entre parênteses aqui, ó. 4 vezes 2, que é a altura. Então, já calculei a área de duas faces. Mas o mesmo se repete para esta face lateral e a que está oposta a ela, tudo bem? Então, são duas faces, cada uma com área comprimento vezes largura. Tudo bem? Mas você tem a parte de baixo que está apoiada aqui, tudo bem? E é um quadrado, ó, de comprimentos 4 e 4. Tá legal? 4 vezes 4 é a área da face que está logo abaixo. Tudo bem? E você tem essa face que está bem acima. Perceba que a face deste paralelepípedo que está aqui em cima, esta face é um trapézio retângulo. Tudo bem? Aqui, ó, trapézio retângulo. Então vamos calcular a área deste trapézio retângulo. E como é que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior, que é este segmento de medida 4, mais a base menor que este segmento, já que M é o ponto médio, então esta base menor ela vale 2, correto? Vezes a altura do trapézio. A altura do trapézio é este segmento, que vale 4. E não podemos esquecer que isto está sobre 2. Então, essa primeira parte não é muito o nosso problema. Então, a área do paralelepípedo, que eu separei para ficar didático, a área do paralelepípedo, isso vai ser igual a 16 mais 16, 32, tudo bem? 32 mais 16, 48. Aqui vai dar 6 vezes 2, 12. 48 mais 12, 60 centímetros quadrados. Então, calculei todas as faces deste sólido associadas ao paralelepípedo. Perfeito? Então, é assim que você vai fazer sempre. E, caraca, o que houve? Travou geral aqui pra mim. Voltou. Que doideira, mano. Caraca, peraí, que travou geral. Pronto, voltou. Que loucura. Segundo passo é nós analisarmos, né, as faces do prisma. Então, vamos nessa.
faces. Tá travando aí para vocês, galera? Caraca, tá travando de novo aqui minha tela. Que isso? O professor aqui tá tranquilo para mim. Aqui tá travando toda hora. Pronto, voltei a escrever. Faces do prisma. Então vamos nessa. Vamos analisar as faces do prisma, muito cuidado nessa hora. Antes de mais nada, você percebe que você tem logo de cara, ó, esta face retangular, que está logo à frente que tu está enxergando aqui, que eu estou mostrando. Tudo bem? Então, para que a gente calcule a área desta face, nós já temos a altura, que é 4, mas nós precisamos calcular este comprimento, MN. E este comprimento MN é facilmente calculado aplicando o teorema de Pitágoras. Tudo bem, galera? Então, vem comigo. O segmento MN ao quadrado, já que o MN é a hipotenusa desse triângulo retângulo, tudo bem? Então, MN ao quadrado é igual a este cateto de medida 2, já que M é o ponto médio desta aresta, mais este segmento que vale 4, dado da questão. Então, aqui vai dar 20, não é isso? 16 mais 4 dá 20. Portanto, MN é a raiz quadrada de 20. Simplificando a raiz quadrada de 20, lembra que podemos escrever raiz quadrada de 20 como raiz de 4 vezes raiz de 5. Raiz de 4 é 2 e está aqui a raiz de 5. Perfeito? Só que na questão ele te deu raiz quadrada de 5. É aproximadamente 2,2. Então, o segmento MN mede 4,4. Fechado? Então, a gente pode concluir que a área relacionada às faces do prisma são quais áreas? Vamos lá, vamos calcular a área dessa face logo. Comprimento 4,4 e altura 4. Tá aqui, ó. Show. Mais essa face aqui, olha, que está nesta posição. Comprimento 2, altura 4. Então, a área 2 vezes 4. Mais esta face que está lá atrás, ó, de comprimento 4 e largura 4. Tudo aqui, ó, 4 vezes 4. E eu já fiz essa questão 500 vezes, e nessas 500 vezes a galera sempre esquece uma. Coloca essas áreas aqui e quando vai somar as áreas, nenhuma está nas alternativas. Perceba que além dessas três, você tem esta face aqui em cima, tudo bem? Lembrando que a face de baixo do prisma ela não existe, pelo fato de estar acoplada ao paralelepípedo, tudo bem? Mas esta área aqui é a área visível do sólido. Então a gente precisa calcular esta área. É a área de um triângulo retângulo, cateto vezes cateto sobre 2. Isso aqui vai ser cateto, que é 2, vezes o outro cateto, que é 4. Tudo isso sobre 2. Então, uma questão, galera, que sempre aparece em diversos vestibulares, principalmente no Enem. Não é à toa que prisma é o que mais cai, tá legal? E aqui a gente tem, ó, 17,6 mais 16 mais 8 mais 4. Isso vai dar 44, se eu não me engano, 44,6 centímetros quadrados. Então, moçada, como ele pede a área total do sólido, então a área do sólido é a área calculada das faces do paralelepípedo, 60, mais a área das faces relacionadas ao prisma, 44, não é isso? 44 ou 45? Eu acho que aqui é 45, ó. É 45, foi mal. 45, errei a conta aqui de leve. 45,6. 60 mais 45,6, ainda bem que eu olhei antes.
Isso daqui vai ser 105,6 centímetros quadrados. Tomara que tenha isso aí nas opções. Está aqui, ó. Lindo. Resposta correta é a letra C. Perfeito? Então, o primeiro modelo de questão associado a prisma é esse modelo onde você vai ter que visualizar um sólido e para calcular a área total dele, tu vai precisar de vários assuntos da geometria plana associados à visualização das faces que compõem este sólido. Tem várias questões aí nesse modelo. Basta estar atento e organizado. Fazer dessa maneira aqui, organizado, que você não terá problemas. Tudo bem? Já sei que tu deu o print. Vamos para a segunda questão, o segundo modelo importantíssimo de questão, onde eu quero te dar uma ideia importante. Galera, lá na teoria eu disse que uma das definições, a definição mais prática de prisma, era dizer que um prisma é todo sólido que possui duas faces idênticas e paralelas, aos quais chamamos de bases, tudo bem? E as faces laterais são paralelogramos, tudo bem? Então, a ideia de você ter num sólido duas faces idênticas e paralelas já caracteriza o uso do prisma, tudo bem? E essas faces idênticas e paralelas podem ser de quaisquer formatos, como você pode enxergar nessa questão que aqui está. Na aula passada, na parte de área, nós calculamos a área da folha. Lembra disso? Então, vai aparecer ainda no nosso mundo pré-vestibular, aqui a folha, tá? Vai aparecer no nosso mundo pré-vestibular para você calcular a área deste sólido aqui, ó. Tudo bem? Aqui é uma folha e aqui é outra folha. E aí, esta ideia que eu estou mostrando para você, ela é de fundamental importância. Como é que você calcula o volume de um sólido com duas bases idênticas e paralelas? É sempre, e para todo sempre, área da base vezes altura. É sempre assim, tudo bem, galera? Então, sempre que você tem um sólido com duas faces idênticas e paralelas, seja elas quais forem, você calcula o volume deste sólido como área da base vezes altura. Tá legal? Então, vou escrever aqui para você que o volume de um prisma ou de quaisquer figuras que possuam duas faces idênticas e paralelas, você calcula dessa maneira. Isso é muito explorado, até porque você tem essa questão como modelo. E ele diz o seguinte, ó. Um cubo com aresta de medida x centímetros foi seccionado, dando origem ao prisma indicado na figura 1. Tá aqui. A figura 2 indica a vista superior desse prisma, em que AEB é um triângulo equilátero. Beleza? Sabendo que o volume do prisma da figura 1 é 2 que multiplica 4 menos raiz de 3 centímetros cúbicos, calcule o valor de x. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem em mente é que ele já te deu o volume do prisma. Deixa eu escrever aqui para eu depois não me perder. Isso aqui vai ser 2 que multiplica 4 menos raiz de 3, né? Centímetros cúbicos. Beleza. Então, vamos lá. Então, para que a gente use essa informação, nós precisamos calcular o volume desse prisma. E o volume desse prisma é a área da base vezes a altura. Então, você vai perceber que as aulas que nós tivemos sobre áreas, elas serão extremamente fundamentais. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa. Essa vista superior é a base do prisma. Já que para calcular o volume nós precisamos da área da base, vamos calcular neste primeiro passo a área dessa base. E você percebe que calcular a área dessa base é relativamente simples. É pegar e calcular a área de um quadrado, já que as faces de um cubo são quadrados, tudo bem? Menos
a área desse triângulo equilátero. Tudo bem? Então é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Então, a área da base do nosso prisma é a área do quadrado. É um quadrado de lado ou de aresta x. Então, a área do quadrado, x ao quadrado. Menos a área de um triângulo equilátero. A gente vai usar essa fórmula de área de triângulo equilátero direto na geometria espacial. E como é que a gente calcula a área de um triângulo equilátero? É o lado do triângulo equilátero, que é x. Tudo bem? O lado vale x. X ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4. Legal? Então tá aqui como a gente calcula a área da base. E aí, tirando o MMC, nós vamos ter 4x ao quadrado menos x ao quadrado raiz de 3, tirando o MMC, tudo bem? Sobre 4. E perceba que o x ao quadrado é um fator comum. E é importante que você o coloque em evidência. E aí, por que eu coloquei em evidência? Você já percebeu que no cálculo da área da base já apareceu um número interessante, que é o 4 menos raiz de 3, que apareceu também no volume do prisma. E para você que é craque, se você olhar para cá, você já tem a resposta da questão, tá? Mas vamos lá. Está aqui a área da base. E o segundo e último passo é você usar este fato, que o volume do prisma é 2 que multiplica 4 menos raiz de 3. E como é que a gente calcula o volume do prisma? A área da base, que está aqui, x ao quadrado, que multiplica 4 menos raiz de 3 sobre 4, base, vezes a altura. A altura do prisma coincide com a dimensão do cubo, que é x, vezes x. Mas não está escrevendo, mano. Tá travando de novo, dá um tempinho aí. A minha internet, ela tá... Caraca, tá demais. Peraí que não tá escrevendo nada, tá travado para mim. Voltou. Vezes x, aqui, vezes x, voltou. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 2, que multiplica 4 menos a raiz de 3. Perfeito? E aí você percebe que você pode cancelar 4 menos raiz de 3 com 4 menos raiz de 3. Certo? E aí você tem x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Esse 4 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 4 vezes 2 dá 8. X ao cubo é 8. O x é a raiz cúbica de 8, correto? Então o x mede quanto? 2 centímetros. Então, segunda questão, a ideia central do tipo de questão que a gente está vendo é você calcular um volume de um sólido com duas bases idênticas e paralelas. É sempre assim. Perfeito? Então, 2 centímetros é o que está na alternativa da letra A. E aí ele vai colocar sólidos diferentes com bases estranhas. E aí, molezinha, calcula a área da base. A altura você geralmente tem, senão você vai calcular. E vai matar o volume aí, de certa maneira, aí, de forma tranquila. Tudo bem? Então tá aí, segunda questão do dia feita, com calma, com detalhe. Já deu o print, vamos para o próximo modelo de questão. E aí o próximo modelo de questão, para quem está aqui e vai fazer a prova do Corpo de Bombeiros, essa é uma questão que aparece direto, tudo bem? Como modelo na prova discursiva da UERJ. Até para quem vai fazer prova de matemática discursiva, aparece aqui dentro da ideia de polinômios, dentro da ideia de números complexos, até da ideia de aritmética mesmo. Tá? Essa ideia desse modelo de questão é bastante difundido aí. Pode cair no Enem, sim, e pode aparecer também no primeiro e no segundo aqui da UERJ sem problema nenhum. Então, vem comigo. Ó. Uma folha retangular
de papelão de 40 centímetros por 30 centímetros, está aqui na figura, será utilizada para confeccionar uma caixa sem tampa em forma de paralelepípedo de base retangular. Para isso, deve-se, a partir desta folha de papelão, retirar 4 quadrados de 5 centímetros de cada um dos lados, dos vértices, e, em seguida, dobrar os lados, conforme a figura seguinte. Aí ele quer o volume, e aí a primeira pegadinha que existe, em litros dessa caixa. Tá legal? Então, primeira coisa que você tem que saber nesse momento. Parte de matemática 3, se eu não me engano. Transformação de unidades. Unidades de medida e escala. Espera aí que travou de novo aqui para mim. Dá um tempinho aí. Que eu vou escrever aqui atenção com essa pegadinha, com essa história de unidade de medida. Tá totalmente travada a minha tela branca. Ela fica toda branca. Esperar um pouquinho, não mexe nada, não mexe nada. É a minha mesa digitalizadora que está travando, porque o mouse está tranquilo. Esperando um pouquinho aí, moçadinha. Completamente travado. Ah, tá. É o MyPaint, é o programa que não está respondendo. É o programa. Eu vou parar de compartilhar a tela, vou abrir de novo, tá bom? Então, tá travando. Voltou. Mas já parei de compartilhar a tela. Deixa eu abri-lo de novo aqui. Caraca, tá travadaço. Bom, já abri aqui rapidinho. Bora, meu filho. Hoje vai ser F. Bora, caramba. É o programa, o MyPaint, agora abriu. Deixa eu botar na questão bonitinho aqui. Deixa eu consertar aqui. Pronto, deixa eu compartilhar com vocês. Selecionei a camada. Caraca, gente. Vamos lá. Pronto. Deixa eu fazer o teste aqui agora. Deixa assim. Vamos nessa. Aí ele quer em litros o volume dessa caixa. Então vamos lá. Então, ó, 3 coisas importantíssimas que você, nessa altura do campeonato, não pode nem pensar em perder uma questão, em dar um vacilo por causa de transformação de unidades. Tá legal? Então vamos lá. Primeira transformação. 1 decímetro cúbico, galera, corresponde a quantos litros? A 1 litro. Então, uma ideia é para você, já que ele quer em litros, transformar todas essas unidades em decímetro cúbico, e aí você já tem um litro, sem problema nenhum. Tá legal? Uma outra que você precisa saber de cor e salteado é que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. E a mais top de todas, é essa daqui, ó. 1 centímetro cúbico, essa é a mais top. Essa daqui é o diferencial. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro.
Tá legal? Essa terceira aqui, cara, tem questões que ele pede para tu fazer isso. Tá bom? E aí tem vários alunos que saem e passa de centímetro cúbico para metro cúbico ou para decímetro cúbico, passa para... Cara, faz um samba do crioulo doido. Tá? Então essa daqui é o diferencial, essa terceira. Então vamos resolver essa questão. Ele quer o volume de um paralelepípedo, tudo bem? E o volume de um paralelepípedo, galera, é sempre o comprimento do paralelepípedo que você consegue enxergar, que é a base da caixa. É essa figura verde escura aqui, que tem base, ó, 40 menos 5 menos 5, 40 menos 10, 30. Tudo bem? A largura é este segmento aqui, olha. É essa largura da base, tudo bem? Que vale 30 menos 5 menos 5, vale 20. E a altura, galera? A altura da caixa, ao dobrarmos essa figura, você vai perceber que a altura da caixa é exatamente a altura desse corte. É a medida do comprimento desse corte, que vale 5. Perfeito? Então aí você tem 6 vezes 5, você tem 3 mil centímetros cúbicos. Perfeito, galera? Mas ele quer em litros. Então, se você não lembrar disso aqui, olha, você vai lembrar da mudança que vocês aprenderam lá no início da matemática 3. Unidades de medida e escala, beleza? Para você transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, você anda 3 casas decimais para a esquerda. Então aqui você tem 3 decímetros cúbicos. Conclusão, você tem que o volume é de 3 litros. Então tá aqui, maneiro, essa questãozinha aí, tá? E aqui ele deu molezinha, tá? Aí ele pode fazer o seguinte, olha. Se ele der o corte não de 5 centímetros, mas de X, e aí você já sabe como montar o volume desta caixa. Seria 40 menos 2x vezes 30 menos 2x vezes x. Você teria uma equação do terceiro grau e trabalharia com a parte de polinômios. Tá legal? Então tá aí como você monta esse tipo de questão com a dobra da caixa. Tá legal? Ele pode fazer o que ele quiser. Se você pensar dessa maneira que eu acabei de mostrar, você vai safar a questão rápido. Legal? Então beleza. Dá o printzinho aí de leve e vamos para o próximo modelo. Muito importante esse modelo aqui também. Existem diversas questões, nossa, muitas questões com essa ideia aí que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Na figura a seguir está representado um cubo cuja aresta tem 2 centímetros. Então aqui você tem um cubo de aresta 2 centímetros. Ele diz que o ponto P está localizado no centro da face EFGH. Aí ele quer a medida do segmento AP. Então vamos lá. Ele quer a medida do segmento AP. Tudo bem? Então, que tipo de modelo é esse? É você traçar segmentos notáveis de forma que você tenha condições de calcular o que ele pede. Existem N questões que ele te dá cubo, paralelepípedo, te dá um monte de coisa. Tá bom, moçada? E aí você tem que ter todas as fórmulas da espacial e da geometria plana em mãos. Então vamos lá. Essa daqui é tranquila, tá bom? É mais para introduzir a ideia. Perceba que se este sólido é um cubo, eu posso ligar o centro da face, que é a face de cima, com o centro da face de baixo. Tá legal? Concorda que este segmento, a altura desse cubo, corresponde à aresta do cubo, que é a distância entre as bases, tudo bem? Então, este segmento ele tem medida 2 centímetros. Sim? Então, aqui, ó, 2 centímetros. Esse segmento AP é o que nós queremos encontrar.
E aí você fecha o nosso querido e amado triângulo retângulo desta forma. Este triângulo é um triângulo retângulo. Tudo bem? Já que todas as faces do cubo são perpendiculares entre si. E aí, olha, você observa que este outro cateto que está faltando, ele é simplesmente a metade da diagonal do quadrado. Sim? Então, este cateto é metade da diagonal do quadrado. Eu vou chamar de apilinha. Então, o segmento apilinha é a metade da diagonal do quadrado. E você já sabe como calcular a diagonal do quadrado. É o lado do quadrado raiz de 2. 2 raiz de 2 sobre 2, explicadinho para você, ó. Então, o segmento AP', raiz quadrada de 2 centímetros. Então, ele aqui é a raiz de 2. Então, essa questão ela é bem tranquila, essa. Mas tem outras onde você vai aplicar Pitágoras, lei dos cossenos, vai aplicar seno, cosseno e tangente, você vai aplicar outras coisas de geometria plana, tudo bem? Então, só para te dar essa ideia aí, onde você tem milhares de questões envolvidas. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nesse triângulo retângulo que aparece aí de vermelho, você tem a questão morta. Tá? Então, muito cuidado com esse modelo de questão. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Perfeito? Então, nós temos que x ao quadrado. Isso vai dar 4 mais 2, 6. Então, o segmento AP, raiz quadrada de 6 centímetros. Então, estou mostrando para vocês aí todos os modelos de questões envolvendo prisma. Tá bom? Tá aí, fácil, fácil. Creio que esse tipo de questão é tranquilo para nós. Então tá aí, resposta correta é a letra C. Perfeito, moçada? Tá aí, mais uma questão resolvida. E aí vamos para o próximo modelo de questão. Esse modelo de questão, essa questão é do Enem PPL. Tá legal? Enem PPL aí tem questões aí bem difíceis, mas não é o caso dessa, tá? Enem PPL tem questões mais difíceis que o Enem comum, muito mais. Questõezinhas aí bem interessantes. E aí vamos nessa. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira. Tá aqui a caixa de madeira de dimensões 28 e 20. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo e suas dimensões externas estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as faces é de 0,5 centímetros. Perfeito? Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico? Graças a Deus não vai ter a ideia da troca de unidade de medida na construção da caixa de madeira. Muitos alunos falam, é o volume da caixa. Ele está pedindo o volume da caixa? Não, ele não está pedindo o volume da caixa. Ele está pedindo o volume de madeira utilizado para a construção da caixa. E como é que você vai fazer isso? Bom, já que ele te deu a espessura da madeira, galera, é como você tivesse uma vista aqui, uma vista de cima, tudo bem? É como se você... Deixa eu adicionar o Lucas aqui. É como se você tivesse isso aqui, olhando essa figura de cima. Tá? É um esboço que eu já vou apagar, tudo bem? É como você estivesse vendo isso aqui. Tá legal? E o volume de madeira utilizado para você construir essa caixa, tá aqui a caixa, seria justamente o volume deste pedaço, que é o volume de madeira utilizado.
Correto? Então essa é a ideia espacial que o Enem, a UERJ, vários vestibulares cobram. Tudo bem? Então é essa a ideia que a gente vai fazer. E você percebe que olhando para esse esboço, o volume que a gente quer é o volume do paralelepípedo maior, correto? Menos o volume do paralelepípedo menor. Sim ou não? Então vamos fazer isso aí, já não dá mais para apagar. Então vamos fazer aqui. Ó. Então o volume de madeira utilizado para fazer essa caixa é o volume do paralelepípedo maior, que tem dimensões de 20, 28, menos o volume do paralelepípedo menor. Lembra que o volume do paralelepípedo menor, tá legal? Tem espessura de 0,5 centímetro. Então, cada uma dessas arestas, elas são diminuídas de 0,5 centímetro numa direção e 0,5 centímetro em outra direção. Ou seja, todas essas arestas são diminuídas em 1 centímetro. Perfeito? Então você tem, já que todas as dimensões deste paralelepípedo menor são diminuídas em 1 centímetro, você tem 19 e 7. Tá legal? Então tá aqui. É assim que geralmente cai essa ideia de prisma. Então 20 vezes 20, 400 vezes 8 dá 3.200. Aí tem a calculadorazinha aqui. 19 vezes 19 vezes 7, 2.527. Perfeito? Então, o nosso volume é isso. 2.527 menos 3.200 dá 673 centímetros cúbicos. Então, está aqui 673 centímetros cúbicos. Resposta correta é o que está na alternativa da letra C. Perfeito? Então, essas questões são muito exploradas aí e na hora da prova aí, a galera costuma errar isso, tá bom? Então, é só manter a tranquilidade e matar essa questãozinha. Perfeito? Belezinha. Próxima. Olha o Enem aí, lindo. É aquela questão clássica, onde ele coloca um objeto dentro de um prisma, dentro de um cubo, dentro de um paralelepípedo, dentro de um recipiente. Tá legal? Então essa questão aí, ela é bem tranquila de você fazer, lembrando que o volume do objeto, tá? Sempre que ele falar em um objeto mergulhado em um recipiente, o volume do objeto, você não pode esquecer isso, é sempre igual ao volume de líquido deslocado. Então, essas questões onde você coloca o objeto, essa ideia que eu estou escrevendo aqui para você não pode sair da sua cabeça, porque é assim que você vai matar essa questão, tá? Você tem, por exemplo, a água nessa altura. Quando você coloca um objeto, você vai perceber que o nível de água aumenta, tudo bem? E esse aumento do nível de água é o que nós chamamos de volume de líquido deslocado. Então, o volume do objeto que você coloca é igual ao volume do líquido deslocado. Tá legal? Então, isso daí você não pode esquecer. Então, vamos tentar resolver esse problema, que diz o seguinte: ó, alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento conforme ilustrado na figura. Aqui as dimensões 40, 30 e 25, e você tem um líquido, né,
a uma altura de 5 centímetros em relação à face superior, tá? E você poderia dizer que se aqui, olha, é 5 centímetros, você tem que a altura do líquido em relação à face apoiada é de 20 centímetros. Perfeito? Show de bola. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Vamos lá. O volume do objeto. Calma aí, rapidinho. O volume do objeto 2.400 centímetros cúbicos. Tudo bem? E aí a gente vai usar exatamente o que a gente mostrou aqui para você. Ó. O volume do líquido deslocado. Vamos calcular esse volume. Nós não sabemos a altura deste volume de líquido deslocado e é justamente o que ele quer nas opções, ó, relacionando a altura do líquido quando você coloca esse objeto. Tá bom? Então vamos nessa. Então o volume do líquido deslocado vai ser quem? Vai ser um paralelepípedo cujo comprimento é 40, a largura é 30 e a altura, que é o que nós não sabemos, nós vamos chamar de x. Perfeito? Então, conclusão, já que o volume do objeto corresponde ao volume do líquido deslocado, 40 vezes 30 vezes x, isso dá quanto? 2.400. Tudo bem? E aqui você vai perceber, olha, aqui vai dar 1.200, não é isso? 2.400 dividido por 1.200, x é igual a quanto? 2 centímetros. Então, quando você coloca esse objeto, o nível da água sobe 2 centímetros. Tá certo? E aí você vai lá nas opções, nível subiria 0,2, subiria 1, olha aqui, ó, subiria 2 centímetros. Nem precisaria fazer mais nada. Tá legal? Letra C. Fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Bom, se você tinha uma altura de 20 centímetros, acrescentou mais 2, 22 centímetros. Resposta correta é a letra C. Esse modelo aqui, então, é o mais cobrado. Você coloca um objeto. E esse objeto ele pode estar na forma de uma pirâmide, ele pode estar na forma de uma esfera, que é o mais comum, ele pode estar na forma de qualquer sólido, esse objeto, tudo bem? E aí ele vai misturar todos os sólidos envolvidos aí no estudo da geometria espacial. Tudo bem, galerinha? Então tá aí, primeiro modelo desse aí, tá? Então vamos lá. E aí essa daqui, ó, dos silos eu vou deixar para você tentar fazer, tá? Porque tem mais 3 questões interessantíssimas, inclusive uma aí que é um bônus que eu coloquei aí, não tá na tua apostila, tá? Então vou deixar para você fazer essa 12 aí, tá legal? E eu vou fazer essa questão 15 aqui, do Enem PPL. Essa questão aqui, ela é lindíssima, tá bom? Então vamos juntos, ó. Aí tu tem que ler a merda toda. Como eu já tinha falado antes, você pode começar a leitura da questão pela pergunta, para facilitar o encontro dos dados que você realmente precisa. Então vamos lá. Ele quer a quantidade de pedrinhas compradas. E vamos nessa. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40, 35 e 60. Tá aqui. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local,
essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma. Então você tem o volume das pedrinhas, tá legal? E justamente ele quer a quantidade de pedrinhas. Mas deve entrar uma regrinha de 3 aí de leve. Vamos ver. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, colocadas as pedrinhas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Perfeito? E aí, qual é a quantidade de pedrinhas compradas? Então, vamos com calma, galera. Primeira coisa que você observa na leitura da questão é que a gente vai precisar calcular o volume do vaso. Porque ele diz que do volume do vaso, metade fosse preenchido com água. Então, vamos lá. O volume do vaso é a dimensão do vaso, que é 40 de comprimento, 35 de largura e 60 de altura. Tudo bem? Então aqui, 40 vezes 60, 2.400 vezes 35, tá aqui, ó. 84.000 centímetros cúbicos. Tudo bem isso, moçadinha? Beleza? Tá legal. E aí, ó, ele diz que metade do vaso é de água. Então, o volume de água do vaso é 84.000 sobre 2. Então, isso daqui vai dar 42.000 centímetros cúbicos. Linda essa questão. Perfeito até aí? Show de bola. E ele diz, olha, lá no final, ó, metade do volume foi preenchido com água aí. Colocadas as pedrinhas, a altura da água deveria ficar 10 centímetros do topo do vaso. Deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Então, a altura, vou colocar com H maiúsculo. A altura da água mais pedras vai ser quem, galera? Ele diz que tem que ficar 10 centímetros do topo do vaso. Então, se o vaso tem 60 centímetros de altura, 10 centímetros do topo, então a altura do conjunto água mais pedras, 50 centímetros cúbicos. Acabei de fazer aquela questão do Enem, onde eu disse que essa ideia de associação de altura com o topo ou com a base é cobrada. Então tá aqui, ó. Já sei que a altura do conjunto água e pedras é 50 centímetros cúbicos. Com isso, nós podemos não fazer uma regra de 3. Nós podemos montar uma equação. Então, chamando de x a quantidade de bolas, que é o que a questão pede, tudo bem? Nós podemos montar a seguinte equação. Nós já sabemos que o volume deste conjunto, tá, é justamente o comprimento, que é 40, vezes a largura, que é 35, vezes a altura, que é 50. Tudo bem? Então, vou botar aqui, ó, volume de água mais pedras vai ser igual a quanto? 40 vezes 35 vezes 50. Então, aqui vai dar 2.000 vezes, isso aqui é fácil, vai dar 70.000. 70.000.
Esse é o volume de água mais pedras. Então, conclusão. Volume de água, 42 mil. Mais o volume de pedras. Tá aqui, cadê? Ó, pedras de volume igual a 100 centímetros. Então, é 100 centímetros cada uma das bolinhas. Então, tá aqui. Esse volume total tem que ser igual a quanto? 70 mil. Legal? Acho que foi a primeira questão de geometria espacial onde você tinha que montar uma equação. Lindo esse problema. Tá bom? Então, você tem aqui, ó, que 100x, 70 mil menos 42 mil, se eu não me engano, dá 28 mil. Então, conclusão, x é igual a quanto? 280 pedras. Tomara que tenha isso. Ô, papai, que lindo. Tá lá, 280 pedras. Resposta correta é a letra B. Tudo bem, galera? Lindo esse problema. O Enem é assim, desse jeito. Tudo bem? E lembra, você tem 2, 3 minutos para fazer essa questão. Belezinha? Então, quanto mais nós treinarmos essas ideias, esses modelos de questão, você vai estar aí vacinado e vacinado. Legal? Então é passo a passo, tá vendo? Tu sai calculando as coisas, pega as ideias, pum, 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 e mata a questão. Fechado? Dá esse print esperto aí. E eu vou fazer, não sei se vai dar tempo. Quero fazer a questão da UERJ que eu coloquei aí para vocês e depois a gente vai olhar a 9 da FUVEST. Tá bom? Muito legal a questão da FUVEST. Muito, muito. Antes, deixa eu fazer a da UERJ. Sei que tu já deu o printzinho. Vamos fazer essa da UERJ, que é um bônus para vocês aí, ó. Justamente tratando daquela ideia de você calcular volume de um prisma ou o volume de um sólido que tem duas faces idênticas e paralelas. Tá legal? Viu duas faces idênticas e paralelas de quaisquer formas, você tem como calcular o volume deste sólido, calculando a área da base e multiplicando pela sua altura. Então, essa questão da UERJ, tem outras também, que dá essa ideia aí. Então, vem comigo, ó. Dois cubos com arestas de 2 centímetros são colados de modo a formar o paralelepípedo que está aqui. Esse paralelepípedo é seccionado, é cortado pelos planos ADEF e pelo plano BCEF, que passam pelos pontos médios E e F. A parte desse paralelepípedo compreendida entre esses planos define o sólido ABCDEF, conforme indica a figura. Ele quer o volume desse sólido. Tá legal? Então tem duas maneiras de você montar e resolver essa questão. Então vou montar aqui, ó, a primeira solução, que é a solução mais prática. Não estou dizendo que é a melhor, que é a mais rápida, que é a mais fácil, nada disso. É a mais prática. Perceba que ele quer o volume desse sólido que está em azul. Então, perceba também que este sólido tem duas faces idênticas e paralelas, que são as faces CDE e ABF. Não são duas faces idênticas e paralelas? Sim. Então, para você calcular o volume de um sólido que possui duas faces idênticas e paralelas, calcule a área da base e multiplique pela altura. E aí morreu a questão, acabou. A base é justamente este triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base, que é o segmento CD. Segmento CD é a aresta do cubo que mede 2, correto? Vezes a altura da face. A altura da face é este segmento, correto? E este segmento tem medida 4, já que é 2 mais 2 das medidas das arestas do cubo. 2 vezes 4 sobre 2, isso daqui é a área da base, vezes a altura. Está aqui as bases, as duas bases e a altura.
Lembra que a altura num prisma é a distância entre as bases. E você está percebendo que a distância entre essas duas bases é justamente a aresta do cubo, que tem medida 2. Então, o volume, ó, só você cancelar esse 2 com esse 2, 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. Aqui morreu a questão. Tu não tem noção da importância que é você conhecer essa ideia. Tu não tem noção. Estou falando 10 vezes aí numa mesma aula, tentando fazer com que você visualize essa solução. Muito mais prática, rápida, curta e grossa. Beleza? Vou te mostrar outra solução, tá? Que os alunos dizem que, pô, Anderson, eu encontro só essa segunda solução quando eu vou pesquisar. Então, por isso que aqui no 01, galera, você tem aí todas as informações para você não ficar dependendo de pesquisar, tudo bem? Vamos lá. Como é que a gente pode calcular o volume deste sólido azul? A gente vai aplicar a mesma ideia. Percebe que uma maneira que eu tenho para encontrar o volume dessa criança é eu calcular o volume do paralelepípedo todo, menos. Perceba que se eu tirar o volume deste prisma que possui base D' é D e altura A', esse que está em branco, com esse aqui, ó, que está em branco, não são dois prismas que possuem faces idênticas e paralelas? Esses aqui que estão em branco são idênticos, tudo bem? Já que E e F são os pontos médios. Então, menos 2 vezes o volume de um prisma. Tá legal? Que são esses prismas aqui, cujas bases são esses triângulos brancos aqui. Então, o volume é o volume do paralelepípedo. Como é que a gente calcula o volume do paralelepípedo? Do paralelepípedo. Comprimento 2, largura 2 e altura 4. Você tem 2 vezes 2 vezes 4, menos 2 vezes o volume desse prisma, ó, que tem uma base triangular, que é um triângulo retângulo, e a altura coincidindo com a aresta do cubo. Então, como é que se calcula a área desse triângulo branco, que é a base? É cateto, que é 1, vezes o outro cateto, que é 4. Cateto vezes cateto sobre 2. 2 vezes a área da base, isso é a área da base, vezes a altura. A altura é a distância entre as bases, que vale 2. Tudo bem? Pode cancelar esse 2 com esse 2, por exemplo. E aqui você tem que o volume é 2 vezes 2, 4, 16 menos 8, 8 centímetros cúbicos. Está aqui 8 centímetros cúbicos, galera. Mesma resposta obtida anteriormente. Belezinha? Tranquilo isso daí? Show de bola, moçada? Então tá aí duas soluções onde essa ideia ela é fundamental para você matar rápido a questão. Tem questões assim onde você vai ter que enxergar a pirâmide. Essa ideia na pirâmide é um pouquinho mais complicada, tudo bem? A gente vai estudar isso aí na hora apropriada. E vamos encerrar essa aula de hoje com essa questão da FUVEST. Tá legal? Muito maneira, contextualizada, a cara do Enem essa questão. Tá bom? Então vamos lá. A dica dela tem outras maneiras de você montar, tá bom? Que pode ser melhor para você. Mas a maneira que eu montei essa questão, eu creio, eu não sei, porque eu não vi as outras, eu imaginei outras maneiras, mas dá para você usar aqui, olha, uma coisa legal. Então, olha só. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com o formato de um paralelepípedo reto retângulo.
A base de cada degrau é um retângulo de dimensões de 20 por 50 e a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau e entre os degraus consecutivos é de 10 centímetros. Está aqui. Se essa escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a... E aí, a primeira coisa que você observa é que as respostas estão em metro cúbico. Então, você pode transformar essas medidas de centímetro para metro. Tá? Se você transformar de centímetro para metro, você vai trabalhar com número decimal. Chatão de trabalhar com número decimal. Então, a gente vai fazer tudo com centímetro cúbico e depois nós fazemos a transformação. E aí, como é que a gente vai dividir isso? Vou botar aqui de vermelho. Vermelho é uma cor forte. Ele quer 20 degraus, não é? Olha só, uma maneira de você dividir essa questão é assim. Ó. Preste atenção. Ó, percebe que ao traçar essa linha aqui, você tem um paralelepípedo? Sim. Quando você traça esta linha aqui, ó, percebe que você tem dois paralelepípedos, um em cima do outro? Quando você traça esta terceira linha, você não tem três paralelepípedos? Sim? Aqui você já tem a linha traçada, ó, 4 paralelepípedos. Então, a primeira coisa que você pode escrever, tudo bem, é que o volume dos 20 degraus é o volume de um degrau, correto? Mais o volume de 2 degraus, mais o volume de 3 degraus, mais o volume de 4 degraus, e assim sucessivamente, até você chegar no volume de 20 degraus. Tudo bem? Aí, vamos lá. Vamos calcular o volume do primeiro degrau. E esse volume é simples, ó. É só nós multiplicarmos as dimensões. 50, 20 e 10. Isso vai dar quanto? 10.000, confere? Eu acho que sim. 10.000 centímetros cúbicos. Olha que maneiro. O volume 2, V2, que é esse volume de 2 paralelepípedos. Ah, Anderson, é só multiplicar esse por 2, não é isso? Isso, é só multiplicar por 2. Tudo bem? Já que são 2 paralelepípedos iguais. Correto isso? 10.000. Vai dar quanto? 20.000 centímetros cúbicos. Usando a ideia no V3, é só eu multiplicar esse 10.000 por 3. Sim? Isso vai ser quem? 30.000 centímetros cúbicos. E assim sucessivamente você já tem o padrão. O volume da parte que tem 20 degraus, um em cima do outro, isso daqui vai ser igual a quanto? 200.000 centímetros cúbicos. Será 20 vezes 10.000, 200.000 centímetros cúbicos. E aí, como é que você vai fazer para somar isso? Bom, você pode somar na mão, isso é o que o seu concorrente vai fazer, e você já percebe que esses volumes, eles estão em PA, tudo bem? Se você já estudou PA, você vai perceber que você tem aqui, ó, que os volumes V1, V2, até o V20 estão em PA. Então, isso daí é uma PA cuja razão... Você nem precisa dar razão, não é? Porque você vai somar, tá bom? E aí, vamos nessa. Qual é a conclusão que a gente chega? É que o V20 é a soma de todos esses valores. E a soma é dada pelo primeiro termo
mais o último termo vezes o número de termos sobre 2. Se você já estudou PA, tá aqui. Se não estudou, espera que o tio Maicon, eu acho que ele vai falar isso com vocês. Tá bom? E aí, ó. A1, 10 mil. Então, tá aqui, 10 mil. O último, 200 mil. Vezes N, que é o número de termos, que é 20. Tudo isso sobre 2. Soma dos termos de uma PA. Então, o volume dos 20 degraus vai ser quem? Então, aqui, olha. Aqui eu posso dividir, aqui vai dar 10. Não é isso? Aí vai ficar como? 210 mil vezes 10 dá 2 milhões e 100 mil centímetros cúbicos. Tá aí o volume. Perfeito? Só que ele quer em metros cúbicos. E aí lembra, de centímetro cúbico para metro cúbico, você anda 6 casas decimais para a esquerda. Então, portanto, 2,1 metros cúbicos é a resposta dessa questãozinha aí, ó. Maneiríssima. 2,1, a resposta é a letra A. Então, volto a dizer, na geometria espacial que nós vamos estudar aqui para o pré-vestibular, não são questões mirabolantes, não. São questões onde você tem situações do cotidiano, como você pôde perceber na aula de hoje, e o que vai definir o seu sucesso é você ter a famosa visão espacial que o Enem cobra bastante, tudo bem? E é claro, a UERJ também. Tá? Então, uma das maneiras de você dividir esse problema é essa daqui. Tá? Você pode dividir também, não tentei, dividindo ao invés de verticalmente, dividir horizontalmente. Tá? Você talvez tenha uma PG decrescente, mas isso aí vai te levar ao mesmo resultado. Tá legal, moçadinha? Então, qualquer dúvida que você tenha, como eu sempre digo, é só você falar no Google Classroom, tá legal? Semana que vem, até segunda-feira, antes talvez, eu já posto toda a teoria completíssima de cilindro no portal. E a gente aqui na próxima aula nós vamos fazer questões de cilindros. Tá legal, moçada? Então, eu desejo a vocês aí um bom fim de semana, bons estudos, saúde, galera. E portal até segunda no máximo e quinta-feira cilindros aí com o tio. Valeu, moçadinha, tudo de bom para vocês.